Olá! Seja muito bem-vindo ao Multiplique. Meu nome é Kathleen e eu sou professora de vocês hoje nesse nosso curso sobre portaria e controle de acessos. Vamos lá? Portaria, uma questão de prioridade. Um dos pontos mais importantes no condomínio é, sem dúvidas, a portaria. Seja um condomínio de casas, seja um condomínio de chácaras, um condomínio de apartamento. É por ela, pela portaria, que circulam todas as pessoas, os moradores, os visitantes, prestadores de serviço, etc. É ela o principal ponto de garantia da segurança. Não existe coisa mais desagradável do que atendimento inadequado na portaria. Em interfone, atendido sem critério de urbanidade, ou um recado ou encomendas esquecidos ou fora do prazo. Jornais e revistas extraviados, ou até mesmo aqueles entregues em casas erradas, né? Pessoas subindo sem serem anunciadas ou indo até as casas sem serem anunciadas. Tudo isso ocorre por despreparo do funcionário da portaria. Quais são as atribuições do porteiro, afinal? O porteiro é aquele funcionário, é aquela pessoa que executa serviço de portaria e de controle de acesso de pessoa, tais como receber as correspondências dos moradores, usuários do local, providenciando suas distribuições aos apartamentos ou às casas imediatamente após sua entrega pelos correios. Transmitir e cumprir ordens recebidas do síndico, da administradora ou do supervisor. Vamos fazer aqui um pequeno parêntese, porque eu acredito que nem todo mundo saiba essa distinção. Por que alguns lugares você tem, como hierarquicamente, organizando o condomínio, um administrador e às vezes você não tem mais administrador? A administradora ocorre quando, após a construção e a venda das unidades, sejam apartamentos, sejam casas, sejam chácaras, após a venda, você ainda não concluiu todas as vendas de todas as unidades e algumas ainda estão com a construtora. Então, a construtora ou a incorporadora, que é a parte que faz a comercialização das construções, né? A incorporadora, ela monta uma estrutura administrativa para tomar conta de todo aquele condomínio que ela ainda não terminou de vender. Essa administradora vai fazer às vezes de um síndico. Ela vai administrar toda a parte estrutural, ela vai administrar a parte de organização, da estrutura dos moradores em relação a tudo aquilo que o condomínio faz. Que os moradores fazem organização e venda, de compra, de insumos, contratação de pessoal, tudo aquilo que o síndico faz, a administradora vai fazer até o momento em que ela tenha vendido todas as unidades e que nenhuma mais se encontre nas mãos da incorporadora. A partir deste momento, é montada a estrutura do próprio prédio, vai se chamar todos os moradores ou todos aqueles que são os proprietários, os compradores, e eles vão fazer uma reunião e eles vão eleger o seu primeiro síndico. No momento que eles elegem seu primeiro síndico, eles podem inclusive mudar algumas regras que a administradora tinha imposto, como por exemplo, proibições de mudar a fachada, de construir garagem, esse tipo de coisa. Algumas proibições, elas vão ficar padronizadas só no momento enquanto a administradora ainda estiver tomando conta do condomínio. A partir do momento que você tem a primeira reunião dos condôminos, são as pessoas que moram dentro do condomínio, para eleger o síndico, eles podem modificar as regras que aquele condomínio vai passar a seguir daquele momento em diante. E sempre que eles acharem necessidade de se reunirem, eles podem modificar essas regras novamente. Então, vamos continuar. Transmitir e cumprir ordens recebidas pelo síndico, administradora ou supervisor. Formalizar entrada e saída de pessoas no local. Obedecer fielmente às determinações do síndico ou a da administradora. Até porque nós precisamos nos lembrar que muitas vezes as determinações dos síndicos, elas são provisórias. Então, elas precisam ser obedecidas até que elas troquem de determinação. Fiscalizar o uso de elevadores, tanto elevador social quanto elevador de serviço. Existe uma observação interessante também que nós podemos fazer aqui. O elevador de serviço, ele é
basicamente utilizado para se transportar mudança, animais, principalmente os de grande porte, os animais de pequeno porte que possam ficar no colo, eles podem ser utilizados em elevadores sociais, mas a maioria dos condomínios, eles estipulam algumas regras específicas que não são generalizadas. Se você não estipular algumas regras, elas não precisam ser obedecidas. Quais regras são essas? Que, por exemplo, os empregados, os funcionários, os empregadores e os prestadores de serviço não podem subir pelo elevador social. Essa não é uma regra geral. Ela é uma regra que o condomínio precisa especificar caso ele queira que ela seja obedecida. Se ela não estiver especificada em determinação por extenso mesmo, ela precisa estar documentada, ela não é generalizada, você não deduz que ela precisa ser obedecida. Você só precisa obedecer essa regra se ela for expressa, ela não é uma regra tácita. Então, qual que é a regra tácita? Moradores que desçam lixo, por exemplo, precisam estar no elevador de serviço. Moradores que subam ou desçam com mudança também precisam utilizar elevadores de serviço. Moradores que tenham cachorros de grande porte, ou vai se entender dos animais exóticos que existem hoje em dia, né? A pessoa que tenha um outro animal doméstico que seja de grande porte, um porco, por exemplo, ou um animal que seja de grande porte, do tamanho de um cachorro de grande porte, ele também precisa utilizar elevador de serviço. Quando se faz faxina, por exemplo, dentro do prédio e se suba ou desça mesmo que seja o morador, ou mesmo que seja uma pessoa que comumente usa elevador social, mas ela sobe e desce com materiais de limpeza, com tinta, tudo aquilo que tem um cheiro forte ou que tenha produto químico forte também precisa ser utilizado dentro do elevador de serviço. Fora isso, qualquer outra regra precisa estar específica dentro da legislação que vai ser do contrato sindical, que vai ficar específico dentro da estrutura do condomínio. Bom? Atender com educação e cavalheirismo os condôminos e demais moradores do local, dando-lhes informações solicitadas e auxiliando-os sempre que possível, como, por exemplo, abertura de portas, elevadores, auxiliando com transporte de pacotes e etc. Havendo sistema de intercomunicação, o interfone, por exemplo, anunciar às pessoas que procurarem os moradores e, a parte mais importante de anunciar, solicitar a permissão para que essas pessoas adentrem no local. Não adianta informar e não solicitar a permissão. A pessoa precisa autorizar todo mundo que vai para a casa dela. Verificar se o sistema de iluminação dos corredores está desligado, ou se ele tem um sistema que liga e desliga sozinho, se ele está funcionando. Verificar se a iluminação externa e as outras também estão funcionando, caso seja também o local que tem iluminação externa. Não abandonar o local sob nenhum pretexto durante seu horário de serviço para atender assuntos que não se relacionem com o trabalho dele. Quais são assuntos que se relacionam com o serviço de portaria e que justifica você, por exemplo, deixar o seu local de serviço? Levar o morador que está com dificuldade da portaria principal até, vamos supor, até o elevador, até o hall de entrada, indicar qual é o salão de festas, levar uma pessoa com necessidade, que tem criança, uma mulher grávida, uma pessoa com deficiência, levar ela até o local de acesso, ou caso você não tenha auxílio para isso. Por exemplo, os condomínios horizontais, que são os de casa ou os de chácara, normalmente eles contam com várias pessoas dentro da equipe que vão acompanhar os moradores ou os visitantes, que vão fazer ronda, que vão fazer essa parte de suporte, então o porteiro não pode se ausentar. E junto com o porteiro na portaria também fica a parte de proteção patrimonial, né? Que são os seguranças que vão ficar lá na porta, alguns deles armados ou não, mas eles vão fazer essa parte que vai auxiliar o porteiro e por isso o porteiro não pode se ausentar nunca. Mas, caso ele precise se ausentar, por exemplo, durante a ronda que nós estávamos falando da parte de iluminação ou de verificação se tem portas trancadas e abertas, ele vai precisar se ausentar, né? Principalmente se ele trabalha sozinho. Então, nesse momento, sim, pode se ausentar para fazer o seu serviço. Mas, caso não seja algo intrinsecamente relacionado ao serviço, não sair do local. No
caso de necessidade absoluta, deixar sempre alguém na portaria, evitando que a portaria fique abandonada, informando ao supervisor ou ao zelador ou ao seu substituto temporário onde vai e quanto tempo ficará ausente. Não permitir a entrada de pessoas estranhas no prédio ou no condomínio. Em caso de dúvida, consulte o síndico ou a administradora. Quais são pessoas estranhas que normalmente querem ter acesso aos condomínios? Aquela pessoa que se diz prestador, mas não consegue falar com o morador, por exemplo. Ou aquela pessoa que quer fazer uma demonstração generalizada, um vendedor, ou uma pessoa que quer fazer uma amostra grátis de alguma coisa. Essas pessoas são consideradas estranhas. Mesmo, inclusive, parentes de moradores que precisam sempre de autorização. Nós sabemos que existem nas portarias, inclusive, um sistema onde a pessoa pode deixar o outro pré-autorizado. E dependendo da estrutura do condomínio, a portaria expira essa autorização. Ela precisa autorizar a cada 15 dias, a cada 30 dias, a cada 6 meses, e em alguns lugares ela não expira. Mas vamos supor que seja uma portaria onde expira a cada 6 meses. É um longo prazo. E depois daqueles 6 meses, é o pai, a mãe, o irmão daquele morador que sempre vai, que você está acostumado, você conhece aquele parente, mas ele não é morador. E expirou a autorização de entrada. E no caso, o morador naquele dia não pôde ser entrado em contato. Essa pessoa não deve ser autorizada a entrar no condomínio. É uma coisa muito importante. Por quê? Essa responsabilidade da pessoa entrar no condomínio é sua como porteiro. Caso a pessoa entre no condomínio e qualquer coisa aconteça, se ela morre lá dentro, eu sei que é um exemplo meio extremo, mas pode acontecer, as pessoas morrem. Se a pessoa morre lá dentro, a responsabilidade de saber quem deixou ela entrar sem autorização é sua. Se aquela pessoa acontece um roubo e ela é suspeita de um roubo, se ela entra na casa e o morador não queria que ela entrasse, mesmo parente, a gente sabe que as famílias brigam. O parente pode ter uma desavença com o morador, parente que está lá, e ele não queria que ele entrasse, por isso ele não renovou a concessão de acesso. E você permitiu que aquele parente entrasse. Muitas vezes, para quem está acostumado a ver filme, inclusive, a gente pode ver nas tramas dos filmes as pessoas que se utilizam desses tipos de ardis para entrar, para ludibriar o porteiro e ele deixar entrar para a pessoa fazer uma coisa que não deveria. Então, fique esperto. Não deixe que essas coisas aconteçam com você. Aos vendedores e demonstradores é vedado o acesso ao local, a menos que solicitado por algum morador. Ou seja, ele vai especificamente para a casa de alguém. Ele não vai fazer demonstração genérica. Levar ao conhecimento do síndico e do porteiro e do administrador todas as irregularidades que tome conhecimento. Toda mercadoria entregue no edifício, que para uso do condomínio ou não, que for para uso do condomínio, somente deverá ser recebida depois de devidamente conferida com a nota fiscal. Você não vai assinar a parte de receber a mercadoria sem que ela tenha realmente sido conferida. Como é que se confere uma nota fiscal? É uma boa coisa para nós lembrarmos aqui agora. Se está escrito na nota fiscal, entrega de... Porque é uma portaria. Lembre-se que é uma portaria de um condomínio. Por muitas vezes você vai receber notas fiscais de grandes volumes, de grandes valores, de coisas que são pequenas, que são grandes, tem uma grande variedade de produtos. Então, você vai receber 1000 sacos de papel, por algum motivo. Ou 1000 rolos de papel higiênico para a estrutura do condomínio. Você vai conferir como? Vai receber caixas de 10, caixas de 20, caixas de 50. Você vai conferir uma por uma das caixas. Não precisa violar as caixas, não precisa abrir as embalagens. Você vai conferir as caixas. Cada uma das caixas está escrito que contém 20 unidades e você precisa de 1000, você precisa fazer o cálculo e você vê quantas caixas deve ter ali. Se cada uma está escrita que tem 100, que tem 50, que tenha 10, você vai conferir a embalagem, se na embalagem de cada uma delas está escrito a quantidade e se na multiplicação da quantidade de caixas, você vai ter o total que está na nota fiscal. Normalmente a nota fiscal vai dizer o seguinte, 10 caixas, e a caixa vai dizer que ela tem quantos produtos dentro.
Mas caso a nota fiscal esteja escrita a quantidade de unidades e ela esteja embalada por caixa, não precisa abrir as embalagens das caixas. Você vai conferir a quantidade que está escrita nas caixas. Se, por um acaso, a sua nota fiscal falte ou sobre algum produto que não está ali, você não assina. Você pede para devolver o produto, caso o síndico não esteja ali para você pedir uma autorização de recebimento com uma autorização específica. Você vai anotar no canhoto da nota fiscal que estava faltando alguma coisa ou que foi a mais alguma coisa. E vai entrar em contato, porque o síndico, normalmente ele é o comprador do condomínio. Ele é que vai entrar em contato com a loja que estava vendendo, que estava comprando, para perguntar, ele que sabe se tem um brinde que vai ser recebido, ele é que sabe se vai ter alguma coisa que vai ser recebida no dia seguinte, às vezes ele autorizou a chegada de algumas coisas mais urgentes, as outras ainda não, mas caso isso aconteça, o ideal seria que a nota fiscal também viesse parcelada, que viesse com as coisas que chegaram e que a nota fiscal que vai vir no outro dia viesse com as coisas do outro dia. Mas nem sempre é o que acontece. Existem algumas pessoas que não fazem seu serviço com excelência, que elas são relapsas. Então, para o caso da nota fiscal vir incongruente com a entrega, você precisa conferir com o síndico. Caso o síndico não esteja no local para você fazer essa conferência e seja algo que você já tem consciência que é muito urgente, que o condomínio precisa daquilo ali imediatamente, você vai fazer uma ressalva na nota fiscal. Mas esse é o último caso, que você só vai fazer isso caso você não tenha possibilidade. Não tá tudo? Não recebo, leva de volta, leva a nota fiscal, leva o produto, eu só vou receber, eu só vou assinar assim que estiver tudo 100% plenamente compatível. Caso, por um motivo de muita urgência, você precise daquele produto que está sendo entregue e está faltando o resto do produto da nota fiscal, e aí você vai ter que fazer uma ressalva no recibo. Faltando produtos assim, você vai colocar exatamente tudo aquilo que falta na nota fiscal no recibo e vai devolver. E na sua nota fiscal também vai anotar a mesma coisa, porque aquela nota fiscal vai ser arquivada. Então, muitas vezes ela vai ser arquivada com a informação diferente se você anotar só no recibo que foi devolvido para a empresa, para a loja que vendeu para você, né? Então, você precisa anotar também aquilo que estava faltando, aquilo que você anotou no recibo, na sua via. Para a hora que o síndico receber, ele dizer assim, ué, mas cadê o resto? E não te acusar de ter ficado com alguma coisa, de ter sido relapso. Então, vai dizer, tá, ficou faltando e a loja ficou de entregar amanhã. É verdade, eu tinha me esquecido. Então, pense em todas as hipóteses. Manter sob severa vigilância as áreas externas, a garagem ou estacionamento de veículo. Severa vigilância, com bastante atenção. E, inclusive, se tiver câmera, o tempo todo de olho nas câmeras. Não permitir agrupamento de pessoas, moradores ou estranhos na portaria do edifício durante o horário de trabalho. Isso acontece principalmente em portarias de prédio mesmo, porque as portarias de condomínios horizontais, elas são, principalmente porque elas também têm essa estrutura de guarda que fica ali junto para permitir o acesso, elas são um pouquinho mais restritas, as pessoas não costumam se acumular lá porque a casa fica longe, porque a chácara fica longe, porque o acesso ali ele é muito movimentado. Mas nas portarias de prédio, que normalmente ficam na calçada da rua, é muito comum que se aglomere e se acumule pessoas. E não é o ideal, porque nessa acumulação de pessoas, nesse aglomeramento de pessoas, é o ambiente ideal para dar briga, para dar confusão, para dar alguém entrando correndo sem autorização, para dar alguém saindo, uma criança saindo sem ser percebido. Principalmente porque essas pessoas aglomeradas têm a mania de segurar a porta aberta. Então, não é local para se manter a aglomeração de pessoas. Se as pessoas ficarem ali, você pede para sair da portaria. Ou elas entram e sentam no hall, as pessoas que estão autorizadas a entrar, o morador e as pessoas autorizadas, entram e sentam no hall, ou elas saem, fecham a porta e inclusive saem da frente da câmera. Não é bom ficar nem na frente da câmera, porque elas podem atrapalhar a visualização e a segurança. Somente permitir o estacionamento de veículos nos locais que estejam destinados para estacionamento, ainda que por curto espaço de tempo. Evitar comentários sobre assuntos que não estejam relacionados ao seu serviço, como, por exemplo, conversas com moradores sobre coisas pessoais. Manter a ordem e a moral do edifício, não permitir a entrada de pessoas que, a seu critério, esse critério é de quem? É seu. A pessoa precisa também ser esperta. Possam vir a comprometer o nome do prédio e seus moradores, podendo para isso, se for necessário,
contar com o auxílio do zelador, do supervisor, do síndico ou mesmo das pessoas que fazem parte do esquema de segurança. Em caso de qualquer emergência, comunicar o síndico ou administradora ou supervisor que o auxiliará nas providências necessárias. Quais são as emergências mais comuns que se acontecem em portarias? Incêndio, curto elétrico, alagamento e problemas na segurança. São os problemas das emergências mais comuns. Pessoas que entram sem autorização, correndo principalmente, aproveitam da passagem. Quando tem cancela em condomínios horizontais, às vezes uma moto que passa junto com o carro, ou no caso de um curto-circuito elétrico que cause um incêndio, ou de uma goteira, ou de um encanamento que estoura. Muitas portarias, você tem um filtro, uma torneira, um lavabo, que é aquele banheirozinho que não tem chuveiro. Então, pode acontecer de um encanamento dar um problema, uma infiltração, até em casos mais extremos pode acontecer desabamento de um pedaço da parede, do teto, um buraco no chão. São as emergências. Você sabe lidar com todas elas? Eu acredito que não. Então, fique muito atento às normas de segurança do local. Onde é que estão os extintores de incêndio e para que eles servem? Cada extintor de incêndio tem uma utilidade. Alguns são feitos especificamente para problemas de eletricidade. Alguns não podem de maneira nenhuma entrar em contato com a eletricidade, porque eles vão causar um curto-circuito maior. Alguns são feitos para problemas de incêndio com gás, outros são feitos para problemas de incêndio em madeira, outros são feitos, cada um tem suas especificações. Então é muito importante que você saiba onde estão os extintores de incêndio e para que eles servem. Cada uma das especificações desses extintores, se eles vão estar à mão e onde eles estão e como eles devem ser utilizados. Outra coisa importante é, por exemplo, material de manutenção no caso de inundações. Quando a gente fala inundação, muitas vezes você pode pensar numa inundação daquela que você afoga. Não, inundação é todo tipo de derramamento de água que fique incontrolável. Então, você tem um cano que se estourou, você tem uma torneira que não fecha, que está com problema para fechar, um bebedouro que está vazando, tudo isso é inundação. Se você tem um material ali, uma chave de boca, um alicate, uma fita, todos esses tipos de materiais que possam ser feitos para a manutenção urgente e emergente de alguns problemas que aconteçam ali eventualmente. E é importante que eles estejam organizados e de fácil acesso. Outro problema comum também que pode acontecer são as pessoas que não estão autorizadas a entrarem dentro da portaria e você, como porteiro, levar uma bronca daquelas. Então, não deixe que as pessoas entrem no seu local de trabalho. A portaria é autorizada para entrar dentro dela, especificamente os funcionários da portaria ou aqueles que vão substituir o porteiro, aqueles substitutos eventuais. A pessoa que está ali faz parte do esquema de segurança e que vai ficar para você ir no banheiro, para você ir tomar uma água, para alguma emergência que você precise ou no seu horário de almoço. Então, o ambiente é o local onde somente os funcionários são autorizados a estar. Dar conhecimento ao síndico, à administradora, ao supervisor, de todas as reclamações e ocorrências que se verificarem no edifício. Não devem aceitar a guarda de chave das unidades e dos automóveis dos moradores. Pensa no tamanho do problema que isso pode dar para você. Já pensou você guardar uma chave de um carro e, de repente, aquele morador ou o dono do carro, que talvez você não esteja guardando a chave do carro do morador, mas o dono do carro dizer que o carro estava em perfeito estado antes da chave estar com você? Como você faz prova disso? Ou você guardar a chave de um apartamento e aquele apartamento ter 5 cópias da chave, alguém entrar e o morador acusar que a chave que deixou a entrada foi a sua. Não fique com cópias de chaves, não fique com autorizações de entradas. Alguns condomínios, inclusive, as casas não têm chaves, elas têm cartões de acesso. E esses cartões de acesso possuem 1 ou 2 cartões universais que têm acesso a todas as portas. Este cartão não fica na mão do porteiro, ele fica na mão do síndico ou do administrador da casa, do condomínio.
E esse cartão também não aceite ficar com você caso ele se extravie, caso a pessoa diga, olha, eu preciso que guarde aqui, porque... Não, fala para ela colocar na parte de correios do condomínio. Quando o condomínio é condomínio de prédio, ele vai ter aquele mural, aquele bloco onde você vai ter todas os quadradinhos lá, as caixinhas para fazer a entrega de todos os correios, todas as encomendas. Então, se a pessoa quiser guardar a chave da casa, fala para guardar lá. Se ela não tiver um outro lugar para guardar, normalmente os condomínios horizontais têm cofres. E esses cofres também podem ser usados para guardar chaves. Mas na sua mão, como porteiro, não fique. Não comentar sobre a vida pessoal dos condôminos, como horários em que podem ser encontrados ou outras informações. O porteiro, após certo tempo no edifício, passa a conhecer a rotina diária das pessoas do prédio, tais como as pessoas que residem, os empregados do condomínio e das residências, os veículos que estacionam no interior do edifício e das redondezas. Então, utilize dessas informações com esperteza. Se você já conhece a rotina, tudo que sai fora da rotina, tudo aquilo que está além da rotina, olhe com cuidado. Olhe com atenção e fique esperto para que você possa fazer um julgamento inteligente daquelas coisas que saíram fora do comum, que saíram fora da rotina. Para que você, inclusive, possa utilizar isso dentro da parte de vigilância, de emergência, de talvez auxiliar a polícia dentro de alguma coisa. Eu sei que às vezes a gente dá alguns exemplos que são meio radicais, morte, polícia, roubo e etc. Mas pense que se você está preparado para o pior, você também está preparado para as coisas que estão no meio do caminho. E inclusive está preparado para ser o melhor que você pode ser. Comportamento profissional. Você pode arruinar toda uma imagem pessoal e profissional pela falta de um comportamento adequado. Não faça essas coisas. Uso de linguagem imprópria, comer e mascar chiclete ou roer unhas, receber visitas particulares, falar ou rir alto demais, chamando a atenção das pessoas, falta de modéstia, o exibicionismo, fumar atendendo clientes, discutir com condôminos, usar palavras irônicas, cochichos ou risadinhas visando os clientes, ou seja, ficar naquela fofoquinha, ficar no telefone conversando sobre coisas que nada tem a ver com a sua função, ler jornais ou revista enquanto pessoas esperam atendimento, solicitar presentes ou convites de moradores ou visitantes. Ai, gente, pelo amor de Deus, isso é muito feio. Esticar o horário do cafezinho ou do almoço. Chegar sempre atrasado com uma desculpa. Olha, sabemos que é comum, acontece, todo mundo, uma vez ou outra na vida, vai se atrasar. É impossível, você não é um robô, sua vida não é um relógio, imprevistos acontecem e você eventualmente vai acontecer um imprevisto na sua vida e você vai precisar se atrasar. Mas o problema está em atrasar toda semana, por exemplo. A pessoa está sempre atrasada e ela sempre dá uma desculpa, ou ela dá às vezes a mesma desculpa. Ah, é porque o ônibus atrasou. Ah, o ônibus atrasou de novo. Se você já sabe que o horário do ônibus vai fazer você chegar sempre 5 minutos depois, ou você pede para trocar de horário, se é que é possível, ou você pega o horário anterior do ônibus e chega 15 minutos antes, que seja. Mas não chegue sempre atrasado. Evite os problemas que você, às vezes, está criando sem necessidade. Todo problema que pode ser evitado, deve ser evitado. Sair constantemente do seu setor, bajulação ou atenção maior para alguns e para outros não, contar piadinhas ou falar de intimidade de pessoas com o cliente, assistir a TV fora do horário fixado. Acredito que por hoje essa aula está de bom tamanho. Nós já temos aqui muitas observações que vocês vão passar um tempinho ainda pensando, né? Tem alguns detalhes aqui que eu acho que a gente muitas vezes na vida não para observar. Então, a nossa próxima aula nós vamos continuar falando sobre como deve ser e como é que são as rotinas dentro de uma portaria, tá bom? Até a nossa próxima aula, fiquem com Deus e
Tchau, tchau!